Boa noite, oração, ação. Tudo bem com vocês, meus amigos do grupo de estudos? Muito bom estarmos aqui, muito bom mantermos esse nosso grupo, esse nosso propósito de aprimorarmos, expandirmos nossa perspectiva espiritual, nos propondo ao conhecimento, ao autoconhecimento e à prática do bem. Muito bom. Temos estudado, hoje é a última pergunta desse O Consolador, Emmanuel Chico Xavier, nosso livro de estudos, sobre a família. Vamos continuar conversando sobre os afetos, mas especificamente sobre a família, hoje é a última pergunta. Vale muito a pena o tema, porque família é uma instituição extremamente estratégica dentro do projeto de Deus. Nós temos conversado sobre isso aqui. Deus nos vê esmagado de mágoas e culpas, como pessoas, acumuladores que juntassem uma quantidade absurda de lixo. Mágoa e culpa é lixo espiritual. E que, para nos estimular a reciclagem desse lixo, ele criou uma instituição onde magoados e culpados se reúnem e são impelidos a se protegerem, a se servirem mutuamente. E essa proteção e esse serviço mútuo, estimulado pelo instinto biológico de autoproteção que vigora em cardumes, bandos, alcateias, entre os animais, e estimulado também pelo imperativo social, pelo valor do meio, tão bem expresso no mandamento mosaico de Moisés, de honrar pai e mãe, que por extensão abrange também honrar vô, vó, tio, tia, irmão, honrar a família, constituído assim esse espaço com esses pilares tão fortes, um fortalecendo o outro, as criaturas reunidas na família, mesmo aquelas que se sentem prejudicadas ou prejudicantes por atitudes cometidas ou recebidas em outras vidas, têm a oportunidade de, na vivência familiar, reciclar, ressignificar, transformar venenos em remédios. Essa é a fabulosa função da família no projeto de Deus, que nós conseguimos distinguir. Entender isso dá um novo pano de fundo, dá uma nova ferramenta para a nossa vivência familiar, muitas vezes difícil. A perspectiva das vidas sucessivas, da lei de causa e efeito, nos traz maravilhosas oportunidades de, se não mudarmos da noite para o dia a família que nos foi dada, mas mudar sim
de uma forma importante a maneira com a qual nós lidamos com as famílias que nós vivemos. Por exemplo, as simpatias familiares, aquelas pessoas com quem mais sentimos afinidade, elas se mostram ferramentas fundamentais para exercitarmos o amor a partir da família. As antipatias familiares, aquelas pessoas com as quais temos prevenções, temos questões, às vezes nenhuma delas se explica por nada nessa vida. Podemos ver claramente Deus nos dando oportunidades da reparação, da reconciliação, do serviço mútuo, do perdão. E podemos ter certeza que quem não aceitar esse convite de reconciliação na família, irá encontrar, de alguma forma, essa pessoa a qual a falta de boa vontade para o perdão nos amarra ao passado, em outras vidas. Porque quem não aprende, repete. Quem não aproveita uma chance, vai ser lhe dada novamente a chance, como novamente é dada a lição ao repetente. Isso deveria impulsionar qualquer mente lúcida a se encorajar no sentido do perdão, da compreensão, da reparação, do serviço mútuo, da cooperação em família. Temos visto aqui alguns aspectos da formação espiritual das famílias, da consequência da vivência familiar após a morte. E hoje vamos falar mais diretamente em algo que já tocamos anteriormente, que é a questão da chefia. Chefe de família é uma expressão muito definida aqui na Terra. E é interessante estudar a chefia de família na Terra, porque as hierarquias das instituições mostram os valores que prevalecem nelas. A própria hierarquia da Terra, que se estabelece a partir de poder, dinheiro, beleza, fama, mostra que esses são, claro, os princípios que regem a mente e a vida das pessoas. Triste constatação, não é? Perceber o que determina, que valores determinam a chefia da família encarnada, da família material, também revela muito dos valores que preponderam em nossas vidas, do estágio de evolução em que estamos. O que determina a chefia de família na Terra? Em primeiro lugar, a idade. Chefe de família são os mais velhos em relação aos mais novos. Não é isso? Em segundo lugar, a posição econômica. Chefe de família é aquele que se responsabiliza por prover os meios para aquela família, por cuidar, por zelar, mas principalmente dinheiro. Isso é causa de uma séria distorção que acontece nos artistas e esportistas mirins.
Hoje, os talentos no futebol, por exemplo, poderosa indústria, se estabelecem desde muito cedo e de forma que muitas vezes uma família acaba voltada, reorganizada em função de uma criança de 13, 14 anos de idade. Por aqueles critérios apontados da hierarquia, da chefia da família a partir de idade e a partir de dinheiro, nesse caso, a partir de dinheiro, esse talento precoce, essa profissionalização, esse volume de dinheiro oferido por influencers mirins, artistas, cantores, jogadores de futebol, inverte, revoluciona, envenena todas as famílias, de forma que pais, irmãos, parentes, todos obtêm a sua sobrevivência a partir da renda obtida por aquela criança. Muito bom ter vocês aqui, porque a família é o nosso tema. E a família tem sido distorcida pelos valores que nós imprimimos a ela. Hoje vamos falar sobre a questão da chefia de família, e é claro, para qualquer um que observa no mundo, que os valores preponderantes no mundo interferem na família e determinam a chefia das famílias. Quando se diz o respeito à liderança dos mais velhos na família, é o fator biológico, quem nasceu primeiro, que determina a importância. Quando se fala no provedor da família, que é outra espécie fundamental de liderança, se fala no dinheiro como fator determinante da liderança, da chefia das famílias, gerando distorções muito grandes, como no caso amplamente visto dos artistas, dos esportistas, dos influencers mirins, que em tenra idade começam a oferir somas enormes de dinheiro, empregando os familiares e se estabelecendo na prática como chefes de família, gerando quase sempre crianças egocêntricas, adolescentes egocêntricos, jovens, adultos mal formados, exatamente por a criança e a família se submeterem à lógica do dinheiro para falar da chefia da família. Como um subordinado pode dar bronca em chefe? Pode colocar limites em chefe? Pode falar pode, não pode para o chefe? Ora, se é o dinheiro que determina a chefia de família, quando as crianças obtêm uma renda maior que seus pais, quando as crianças empregam seus pais, fica claro que a ordem está subvertida, que é dada uma ascendência, um poder, uma chefia para as crianças, apenas porque elas obtêm dinheiro, às vezes muito dinheiro, distorcendo a formação, distorcendo as relações, vendendo, por assim dizer, a chefia da família e toda a família
no seu propósito natural, que é de educar filhos. Os maiores cuidam dos menores, e os maiores na terra são os mais velhos, mas principalmente aqueles que trazem dinheiro para casa. Será que é assim também no mundo espiritual? É a pergunta de hoje. Pergunta 177. As famílias espirituais possuem também um chefe? E a resposta de Emmanuel, que é quem instrui todas as 411 perguntas desse livro, a pergunta se as famílias espirituais possuem também um chefe é a seguinte: todas as coletividades espirituais estão reunidas em suas características familiares pelas santas afinidades da alma. E cada uma possui o seu grande mentor nos planos mais elevados. Há mentores individuais e há mentores orientadores das famílias. Cada uma possui o seu grande mentor nos planos mais elevados, de onde promanam as substâncias eternas do amor e da sabedoria. Amor e sabedoria, portanto, condições básicas para determinar a elevação de um espírito, é que determinam a chefia espiritual das famílias. São valores. O tempo todo, as instituições, as hierarquias, as organizações, as relações expressam valores. E nós precisamos perceber isso. Sou assistente social judiciário e muitas vezes, quando se entrevista famílias de adolescentes autores de ato infracional, os parentes, os responsáveis, os pais, declaram, espantados: não sei onde esse menino aprendeu isso, ninguém nunca na família fez isso. E então, às vezes, são propostas questões para esses pais responsáveis: que valores preponderam na sua família? E, no geral, as pessoas não sabem nem do que se trata a pergunta. Que valores preponderam naquela família? Porque se os adultos, se os orientadores, se os chefes estabelecem o dinheiro como valor absoluto dentro de uma família, isso quer dizer que tudo fica submetido, que vale qualquer decisão para se obter dinheiro, para se obter vantagem. Estabelecida essa regra do jogo, a criança joga. Se vale qualquer coisa por dinheiro, se eu estabeleci essa regra do jogo na minha casa, eu sou diretamente responsável pelos valores instituídos, pelas decisões equivocadas que os filhos tomarem. Praticando roubos, distorções, corrupções, de qualquer tipo, porque os educadores daquele meio, daquele grupo, daquela família, instituíram, por exemplo, o dinheiro como valor maior. Não interessa tanto o que se fala. Hoje em dia se fala muito em valores, mas aquilo que se pratica, deixando claro que se uma família diz
ter horror à mentira, mas os pais orientam os filhos a dizerem a pessoas com as quais esses pais não querem conviver: diga que eu não estou. O que adianta o que é falado se os próprios pais boicotam o discurso com uma prática contrária? O que adianta os pais se dizerem religiosos, espirituais, se largam empregos nos quais se sentem colaborando com as pessoas em função de outros empregos onde receberão maiores salários, mesmo comprometendo essa colaboração, essa capacidade de ser útil aos outros, essa capacidade de servir. São valores que se instituem sem praticar, sem declarar, mas praticando. Como os antigos sempre estipularam, um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Por isso vale sempre alertar as pessoas, quanto às famílias e quanto a elas mesmas, que valores determinam, dirigem a sua vida individual e a sua vida familiar. Deixando claro que esses valores não são apenas os teóricos, os valores da boca, mas os valores das mãos, os valores da prática. O que determina seus valores? Desde cedo, escolhemos padrinhos para os nossos filhos, muitas vezes pela condição econômica das pessoas. Indicamos que os filhos devam procurar nas amizades, na escola, na vizinhança, no prédio, crianças que tenham condições econômicas melhores. Conversamos dentro de casa em bons empregos pela remuneração. Pessoas de bem, nós confundimos com pessoas de bens. Rebaixamos, desconsideramos pessoas com menor poder, com menos dinheiro, com menor influência na sociedade. Tudo isso a criança vai absorvendo. Se mais tarde ela expressa esses valores para ela ensinados, com crimes, com atitudes erradas, não pode ser surpresa. Só vai ser surpresa para quem achar que por dizer respeito, por dizer verdade, por dizer honestidade, é suficiente na educação dos filhos e na própria condição moral individual. Jesus é claro quando diz: nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai. Entre dizer e fazer, o que é o mais importante? Ora, não é? Saibamos disso e aproximemos, construamos nossa autoridade perante nossos filhos, nossos amigos, nossos parentes, perante nós mesmos, pela prática. Porque sempre que nós falarmos uma coisa e fizermos outra, estamos destruindo e comprometendo a nossa autoridade perante os filhos, a nossa autoimagem perante nós mesmos. Nos observar cotidianamente. Perguntarmos, pesquisarmos a cada ato, a cada decisão tomada, que valores essa decisão expressa. Que valores
as minhas falas apresentam e que valores as minhas ações, minhas decisões representam. Fundamental questionarmos isso, é isso que nos dá força, autoestima, autoridade. Autoridade que, aliás, é tão necessária na criação de filhos, na emissão de opiniões, na constituição da nossa imagem no trabalho. É pelos frutos que se conhece a árvore, não é? Muito bom, ficamos muito felizes com as nossas conversas de hoje. Achamos que podem realmente esses estudos nos ajudar nesse autoconhecimento, no conhecimento da vida e na prática do bem. Jesus alertou muitíssimas vezes no Evangelho contra aquelas pessoas que falam uma coisa e fazem outra. Sejamos nós capazes, agora mais do que nunca, de nos fortalecer moralmente, de propor mudanças com autoridade. Há um momento crítico em que os fariseus questionam Jesus: com que autoridade você fala o que fala? E a autoridade de um ser é determinada pela elevação dos valores proclamados e praticados. Falar o que não se pensa, fazer o que não se sente, tem sido nossa doença, nosso boicote, nossa fraqueza. Viver a integralidade de pensamentos, sentimentos, palavras e ações é a grande força, a grande autoestima, a grande capacidade de entender e de vencer os obstáculos da vida. Um grande abraço para todos, um prazer aprendermos juntos e até a próxima.